Bom dia a todos. Passamos nesse momento a estudar a parte final do capítulo 6 do Halliday, onde ele vai falar sobre a força centrípeta em uma curva compensada. Bom, primeiramente vamos tentar entender o que é essa curva compensada. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um corte transversal, né? Então eu tenho aqui uma pista que tem uma determinada inclinação com o plano horizontal, tá? Então, essa minha pista agora ela deixa de ser horizontal e passa a ser inclinada, ok? E então, esse automóvel começa a fazer a circunferência dessa forma. Para você que, por exemplo, mora aqui em Florianópolis, quando você está descendo a ponte Pedro Ivo Campos, que você está entrando na ilha e você vai pegar à direita para a Avenida Beira-Mar Norte, você vai ver que ali tem um certo ângulo e que esse certo ângulo, por exemplo, vai facilitar bastante o nosso movimento ali na hora de efetuar a curva, né? Por exemplo, por outro lado, quando você chega aqui perto no Mundo do Car Mais Shopping, você vai perceber que descendo em direção São José para Barreiros, você consegue perceber que ali tem ocorrem muitos acidentes de trânsito, porque a pista ali ela tem uma inclinação completamente fora do que vai auxiliar o meu motorista, certo? Bom, mas aonde que a gente usa esse tipo de situação? Bom, por exemplo, na NASCAR, tá? Você usa lá essa compensação e simplesmente os pilotos conseguem fazer essas curvas a quase 300 km por hora, sem menores dificuldades. Quando, por exemplo, você vai avaliar um movimento dos ciclistas que estão em provas de velocidade dentro de um ginásio, uma prova indoor, aquela pista tem uma determinada inclinação. Mas agora, qual é a vantagem de eu ter essa determinada inclinação? Bom, eu fiz aqui um desenho, por exemplo, de um carrinho de corrida. Então, quais são as forças que vão atuar sobre esse carro na hora de fazer essa curva compensada? Nós vamos ter a força normal, ok? Nós vamos ter a força gravitacional, tá? E como ele está fazendo uma curva, eu preciso ter uma força centrípeta, ok? Bom, mas agora quem é que está fazendo esse papel de força centrípeta? Essa é a questão. Então, olha só. Então, a minha força normal, ela se decompõe em força normal, vamos chamar aqui na direção Y, né? Eu vou chamar aqui, nesse outro sentido aqui, a força normal na direção X. Então, o que acontece? Não é mais a força de atrito que vai fazer o papel de força centrípeta, e sim a força normal. Ou seja, se eu tenho o ângulo correto, eu não vou precisar da força de atrito para poder vencer a curva. E então, se a pista for bem projetada, eu vou poder fazer essa curva com velocidades relativamente muito mais altas do que uma pista horizontal, por exemplo, tá certo? Bom, mas agora a gente precisa parar e pensar. Quem são essas forças aqui? Eu vou pegar aqui e vou desenhar o triângulo aqui embaixo. Então, deixa eu só arrastar aqui um pouquinho para cima, ok? Então, eu tenho a força normal aqui, certo? Então, aqui eu tenho a força normal, ok? Eu tenho na horizontal o que eu vou chamar de Fnx. Deixa eu só jogar aqui um pouquinho para cima. E aqui na vertical eu vou ter a minha força normal na direção Y, ok? Bom, como eu posso esperar, tá? Eu já sei que a Fnx é a força que vai fazer o papel de força centrípeta, ou seja, mv ao quadrado sobre r, ok? E a força normal na direção y, eu tenho que pensar que
esse objeto não vai poder realizar movimento nesse eixo Y que a gente desenhou aqui. Então quer dizer que essa minha força Fny, ela precisa ser igual à força gravitacional, ou seja, massa vezes gravidade, ok? E pela geometria do meu problema, a gente chega à conclusão de que esse ângulo θ é aquele mesmo ângulo θ que está lá. Então, eu posso desenhar o meu ângulo θ aqui, ok? Bom, o meu foco é relacionar, de alguma forma, esse ângulo com a força gravitacional e com a força centrípeta. Bom, cateto oposto, cateto adjacente, tá? Então, o que eu consigo equacionar? Eu consigo chegar a uma relação que a tangente de θ, ela vai ser o cateto oposto, Fnx, sobre o cateto adjacente, que é o Fny. Se eu continuo colocando as minhas informações, então a minha tangente de θ vai ser o Fnx mv ao quadrado sobre r, sobre o Fny mg, ou mv ao quadrado sobre r, vezes 1 sobre mg, e fazendo o devido corte ali das massas, né? Então, a tangente de θ, ela vai ser velocidade ao quadrado sobre rg. Se o meu objetivo é calcular qual é o ângulo que eu preciso construir a pista para que eu não dependa da força de atrito, então eu simplesmente consigo escrever o quê? Que o θ vai ser o arco cuja a tangente vale v ao quadrado sobre rg. Então, dessa forma aqui, eu consigo encontrar uma equação que vai facilitar a minha vida na hora que eu vou fazer uma curva, projetar uma curva compensada, sem que eu tenha a necessidade da força de atrito para conseguir vencê-la. E aí, o problema que o Halliday traz, ele é muito específico, tá? Então ele diz o seguinte: o carro em uma curva compensada, tirei todas aquelas partes iniciais ali que faz todo um preâmbulo, né, para poder chegar nisso. Mas ele diz o seguinte: ao contrário do que acontece no exemplo anterior, a pista possui inclinação para que a força normal que age sobre o carro tenha uma componente na direção do centro da curva, ou seja, essa componente vai assumir o papel de força centrípeta. Assim, a força normal possui uma componente centrípeta de módulo Fn radial, que ele chamou aqui. Queremos calcular o valor do ângulo para que essa componente centrípeta mantenha o carro na pista circular sem a necessidade do atrito, ok? Então, o meu problema lá traz as informações, por exemplo, para a velocidade, que é de 20 metros por segundo, para o raio, que é de 190 metros. E aí, se eu paro para pensar que é exatamente o mesmo problema, então o meu ângulo θ, ele vai ser o arco cuja a tangente vale v ao quadrado sobre rg. Tá? Velocidade 20 metros por segundo, raio 190 metros, aceleração gravitacional 9,8. E ao fazer isso, você vai encontrar que o ângulo θ, a inclinação mínima, vai ser de aproximadamente 12 graus. Ok? Então, fazendo a inclinação para essas características aqui dos dados do problema, eu consigo garantir que não vou precisar da força de atrito para me manter na pista. Ok? Senhores, terminamos assim o estudo do capítulo 6. Espero que você já tenha feito todas as atividades propostas ao longo dos nossos estudos, tá? E brevemente nós teremos a nossa avaliação. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.